Olá, sou o educador Luiz, da modalidade skate. Hoje a videoaula é específica a homenagem ao Rodney Mullen, que foi a pessoa que descobriu o flip e entre outras manobras. Também vou falar sobre a segunda onda da pandemia do Covid-19 e vou fazer uma demonstração do flip e de como aprender o flip rapidamente, ok? Então, pessoal, sobre a pandemia, o que eu tenho para falar é que nós temos que tomar muito cuidado. Está vindo a segunda onda da pandemia, voltamos à fase amarela, né? Temos que ficar esperto com o que está acontecendo. Eles estão disponibilizando para o ano que vem as vacinas, mas também não vamos deixar de higienizar nossas mãos, nosso corpo e tomar cuidado com nossos idosos e com nossas crianças, né? Pois a pandemia é uma coisa que está não tendo muito controle. Muita gente está saindo para a rua, está ficando em aglomerações, estão indo em festas, em locais de muita aglomeração. E o skate tem esse problema, que a gente também fica muito junto. Apesar de ser um esporte individual, a gente está sempre junto de amigos, ou a gente conhece novos amigos na pista. Então temos que tomar esse cuidado. Sempre levando o álcool em gel, uma toalhinha, sua própria garrafa e sua própria alimentação. Evitando de dividir a alimentação, dividir a mesma garrafinha de água. Ok, pessoal? Prestando atenção também, quando for conversar com alguém, fica sempre de 1 a 2 metros de distância, pois o contato, o que contagia a Covid-19 são as salivas que saem da boca quando a gente conversa, é o contato muito próximo, o pegar na mão e depois coçar os olhos ou até mesmo colocar a mão na boca, né? Então vamos ficar esperto com isso, vamos fazer com que isso seja uma coisa passageira, vamos nos policiar, vamos tomar cuidado e evitar muito contato com pessoas, né? Porque é uma doença que não tem classe social, ela pega qualquer um, entre pobres e ricos. Então vamos tomar cuidado, né? E vamos viver bem, nos cuidar bem e nos policiar bem. Olá, galera, estou aqui também para falar sobre o Rodney Mullen. Rodney Mullen, voltando à aula que a gente teve do Alan John Ford, o cara que descobriu o olho nas rampas. Rodney Mullen estava próximo dele e quando o Alan descobriu o olho na rampa, o Rodney Mullen já trouxe para o street, ou seja, para o freestyle, porque o Rodney Mullen ele era do freestyle. Mas voltando tudo, vamos falar sobre o Rodney Mullen. Rodney Mullen, ele foi um rapazinho que recebeu um skate de presente do pai. E o pai falou assim, você só vai andar de skate se você usar equipamento, ok? E a mãe dele foi sempre uma mulher que incentivou ele. Falou, não filho, vai lá andar, mas nunca esqueça do que seu pai falou. E o pai do Rodney Mullen era médico, então ele já sabia do que poderia acontecer andando de skate. Fraturas, lesões. Então essa condição foi que o Rodney Mullen só poderia andar de skate se ele tivesse equipamento. E é o que eu sempre peço para os nossos alunos. Vamos usar equipamento. Isso é super importante. Uma outra coisa. Quando ele trouxe o olho, ele já começou a treinar muito o olho e no flat. No flat significa o chão. Logo após isso, ele era do freestyle, ele participou muito tempo dos campeonatos de freestyle. Quando ele percebeu que ele só ganhava e nunca ficava em segundo e as pessoas sempre iam para os eventos, mas para conquistar o segundo lugar, sabendo que o primeiro era do Rodney Mullen, e então ele parou de participar dos campeonatos de freestyle, porque dos 35 eventos que ele participou seguido, ele ganhou 34. Então era quase impossível de ganhar dele. Ou seja, ele perdeu somente uma. Com o passar do tempo, ele viu que ele era muito bom no freestyle, desistiu do freestyle e começou a ingressar no street, que era uma nova modalidade que estava surgindo nos anos 80. Como ele já sabia o finger flip, pois o finger flip
dar um flip com as mãos, já existia essa manobra, e ele estava treinando o olho, sem querer, ele foi dar um olho e o corpo dele veio para trás. Ou seja, quando o corpo dele veio para trás, o skate girou meio flip e ele caiu em cima. Ele ficou muito surpreso que isso aconteceu. Só que ele não desistiu enquanto ele não acertasse o flip, pois ele bateu o olho e conseguiu fazer com que o skate girasse meia volta. E isso foi um acidente. A mesma coisa que aconteceu com o Alan quando ele descobriu o olho, aconteceu com o Rodney Mullen, um acidente. Um pequeno erro que gerou uma nova descoberta, uma nova modalidade, né? A partir do momento que ele descobriu o flip, apareceu o street, porque o street nada mais era do que um ollie e algumas manobras de freestyles adaptadas. Então, o street estava surgindo nos anos 80 e o Rodney Mullen foi o prepulsor do street, ele que inovou e criou o street. Só que ele não criou e não descobriu só o flip, ele descobriu mais de 30 manobras. E essas manobras, ele tá tudo registrado no nome dele. Ele também, do mesmo jeito que ele aprendeu o flip, que é o chute diagonal para trás, após esse acontecimento, ele tentou o heel flip, que é o chute diagonal à frente, que é o chute com calcanhar, né? Heel, calcanhar. E aí ele fez com que essas duas manobras fossem uma criação dele. Depois de muito tempo com essas novas manobras, ele passou para os amigos dele, como que faz o flip e o heel flip. E aí ficou nessa um tempo, só que ele descobriu várias outras manobras, como o varial flip, o hard flip, 360 flip, né? Então, e ele foi um super atleta, né? Considerado um dos melhores do mundo até hoje. Quando ele sobe em cima do skate, ele se torna uma criança. E isso é o legal de todos os esportes, de você voltar a ser uma criança em cima ou fazendo qualquer esporte. E quando ele foi considerado um super overall, que overall significa andar em mais de duas modalidades, também ele foi considerado um dos melhores atletas da época, né? E também foi considerado é considerado até hoje um dos melhores skatistas, ao lado de Steve Caballero, Tony Hawk e entre outros. Então, essa foi a história do flip que eu passei, do Rodney Mullen, né? Ele foi o criador e o descobridor do flip, aliás, não só do flip e do heel flip, que é o chute com o calcanhar à frente, diagonal à frente, mas também ele descobriu mais de 30 manobras. Por isso ele é considerado o pai ou o cara do street, né? Ele que descobriu todas essas manobras, fora as outras manobras de borda, as manobras que deslizam em corrimão, e os dark slides, que são as manobras que deslizam com a lixa, nas bordas e nos corrimões. Então, ele foi e é o cara, pois ele está vivo hoje. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Rodney Mullen, busquem nas mídias sociais, tem toda a informação da história, a informação de todas as manobras que ele criou, né? Inclusive o Impossible, né? Que é tipo aquela manobra impossível, de todo skatista sabe, né? Ela é muito difícil. Então tá escrito sobre tudo dele. Quais foram as marcas que ele teve patrocínio, a marca que ele teve primeiro, patrocínio. Ele foi o criador de várias marcas, ele foi sócio de várias marcas e ele teve mais de 30 patrocínios durante a sua vida no skate, né? E a última marca que ele é dono e faz parte do time é a Plan B. Bom, pessoal, então vou passar um breve aquecimento só para a gente fazer o flip, para eu poder passar algumas coisas sobre o flip e também vou passar um pouco sobre o heel flip, né? Que são as duas manobras aí que ele inventou. Eu ia falar especificamente só do flip, mas como o heel flip também faz parte da sequência de aprendizado, então vou passar o flip e o heel flip. Então vamos começar com o aquecimento, sempre pulando corda e usando os bambolês, né? Uma coisa bem rápida, bem fácil. Pessoal, se vocês não tiverem um bambolê em casa, peguem um giz, risquem o chão e façam a marcação. É uma adaptação
para a gente poder fazer os exercícios de aquecimento. Então vou pular aqui 10 vezes de 10, que são 100 pulos, né? Dá sempre uma respiradinha, uma volta calma. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Mais 10. Vocês que conseguem pular 20 vezes consecutiva também pode, tá? Quanto mais pulos tiver na corda, melhor para os saltos e para a impulsão. Três vezes. Quatro. Normal teu erro. Quinta vez. Sexta. Sétima. Oitava. Nona. Normal erro. E a última, a gente já dá uma aquecida, o corpo já fica bem aquecido, já dá para sentir. Já vai dar para sentir a panturrilha já começando a queimar. Vamos para a última. Esse foi um breve aquecimento com as cordas. Agora, pessoal, vou falar um pouco sobre o salto do flip. Vou usar os bambolês aqui, ó, né? E vamos relembrar que quando a gente faz o vôlei, a gente faz um salto. Salto pra frente, né? Porque nós estamos remando, arrumamos o pé e botamos o olho pra frente, com a locomoção à frente. Quando a gente for fazer o flip, nós temos que se lembrar de dar o salto e fazer com que o chute seja diagonal para trás. Quando eu fizer o chute diagonal para trás, eu tenho que tirar a extremidade do pé para fora da linha do bambolê, né? Então eu vou fazer um salto e vou chutar o pé diagonal para trás, para fora da linha do bambolê. Então vou e faço o salto e volto. Vou e faço o salto e volto. Certo? Esse é o salto do flip. Diagonal para trás, diagonal para trás, certo? A mesma coisa eu vou fazer no heel flip. Chute com calcanhar diagonal à frente, sempre passando da linha do bambolê, diagonal para frente. Então faço chute e diagonal para frente. Lembrando que quando a gente faz o olho, a gente arrasta o pé para frente. Quando for fazer o flip ou o heel flip, a gente faz o mesmo viradinha do pé e arrasta diagonal à frente, chutando diagonal à frente, certo?
Quando eu for fazer isso no shape, no skate, eu tenho que lembrar que o meu olho, eu faço, bato, arrasto e volto à frente. Quando eu for fazer o flip, eu vou bater, vou arrastar o pé e tirar ele para fora diagonal. Percebam que tem uma marca no shape, né? O arrastar diagonal para trás, né? Com a ponta do pé. Isso vai fazer com que o skate gire para trás. E a mesma coisa vai ser quando eu fizer o heel flip. Bato, arrasto e diagonal à frente. De novo, arrasto e diagonal à frente. Ou seja, o chute do heel flip, vou fazer uma marcação aqui com o meu dedo. Ó, essa marcação aqui, ó, é do heel flip, diagonal à frente, e do flip, diagonal atrás. Ou seja, dá para fazer como se fosse, dá para perceber como se fosse um V. Faz uma forma de um V. Se você conseguir marcar isso no seu shape, na sua lixa, vai ficar melhor, né? E o que aconteceu com o Rodney Mullen quando ele estava treinando o olho? Ele estava treinando o olho, que o Alan tinha feito e descoberto na rampa, e ele trouxe para o street, que é o olho no solo. Só que ele estava treinando primeiro parado o olho. Ele estava fazendo esse movimento, o olho. Ele estava trazendo a adaptação do olho do Alan para o olho no street. Então ele ia, batia e voltava. E o que aconteceu para ele poder descobrir o flip? Foi simples. Não simples tão de fácil, mas simples do acontecimento. Ele bateu o olho e o skate fez esse giro. Só que ele não caiu em cima. Por existir já na manobra chamada finger flip, que é você bater o olho, pegar o skate com a mão, girar o flip e cair em cima, que é uma manobra de freestyle, ele fez o que? Uma adaptação. Ele juntou o olho com o finger, o flip do flinger. O que ele fez? Ele deu um chutinho para fora, para lateral, diagonal para trás, no caso. E aí ele ficou entusiasmado, curtiu o acontecimento e começou a treinar. Só que ele era uma pessoa muito focada no que ele fazia. Então ele não parou enquanto não acertasse. E ele ficava tentando. E o skate ia para lá e voltava. Aí ele pegava o skate com muita calma, subia em cima, tentava medir para saber onde é o pé melhor para chutar o flip. Quando o skate começou a girar embaixo dele, ele percebeu que o pé, ele tem que ficar um pouquinho na ponta e um pouquinho atrás dos parafusos, para que quando você bata o olho, o pé saia mais fácil do skate e aí você faz o chute diagonal, fazendo com que o skate gire e você caia em cima. Essa tentativa dele foi tão impressionante que ele já acertou e ficou em cima, desse jeito, certo? Ou seja, ele colocou o pé dele na ponta, atrás dos parafusos, bateu o olho e chutou, fazendo com que o skate gire embaixo dele e ele caia em cima, certo? Esse foi o flip. Ah, professor, mas como é que eu posso treinar e aprender o flip? Agora sim, vai a dica. Vamos lá. Lembrando que o pé tem que estar bem na pontinha e você tem que imaginar um chute, porque o chute nada mais é que uma chicotada com a perna e com o pé. Ou seja, você chuta e volta. Se você chutar e deixar o pé lá, ele não vai voltar para cima do skate sozinho. Então você tem que fazer com que sua perna seja um elástico ou um chicote. Chute e volta, bata e volta, né? Como se fosse um chute de arte marcial. Você chuta e volta. Não adianta você chutar e deixar a perna, que a perna vai ficar lá e vai baixar no chão. Então você vai chutar e vai voltar, né? Chuta e volta, como se fosse uma chicotada.
Lembrando que o pé é na ponta, né? Se vocês forem ver, o pé fica mais atrás na ponta do skate, desse jeito. E o chute vai sair para a lateral. Então eu tô aqui e o chute para a lateral, certo? Vamos lá, vou fazer de frente para ver se vocês conseguem ver. Vou arrumar meu pé, vou concentrar aqui e vou dar um chute. Certo? Perceba que o skate, ele passa, o pé passa da linha do shape, do nose, né? Então eu vou e chuto. Mas qual é o segredo de eu aprender o flip bem rápido, professor? O segredo para você aprender o flip bem rápido é ter um bom olho. Não precisa ser um ótimo olho, mas tem que ter um bom olho e, se possível, aprender o olho on foot, que é o pé saindo para fora do skate e voltando. Vou tentar o olho on foot aqui para vocês verem. Perceba que o pé sai para frente. Vou fazer agora a diagonal para ver se vocês conseguem ver. O olho on foot. Certo? O pé sai da extremidade do olho, do nose. E quando for executar o flip, professor, não estou conseguindo. Não consigo girar. Eu chuto, o skate vai lá para frente. Aí eu chuto, o skate vai para trás. Só que o flip ele tem que girar embaixo. Como é que faz o flip girar embaixo? Fazer um chute diagonal para trás. Quando ele girar dessa forma embaixo de vocês, vocês já estão preparados para cair em cima, com os dois pés. Mas o legal é tentar aprender a chutar e buscar ele com o pé da frente. Aprendeu a chutar e a buscar ele com o pé da frente? Desse jeito, fica mais fácil de colocar o pé. É essa hora que vocês vão perceber que o flip está quase sendo aprendido. Chutou e tentou pegar com o pé de trás. Não conseguiu, vai ficar tentando até conseguir, pois é uma manobra divertida de aprender. Conseguiu, ficou embaixo, certo? Esse foi o flip. Agora eu vou passar um pouco da base do heel flip, que foi a manobra que sequência dele ter descoberto. Primeiro ele descobriu o flip, que foi a manobra de giro, a primeira manobra de giro, que é chamada de kick flip. Nós no Brasil chamamos só de flip, mas os americanos que inventaram o skate. O cara que descobriu o flip, ele era americano, então o nome da manobra se chama kick flip, certo? Não é o 360 flip. 360 flip é um varial 3/6 com flip, que nós no Brasil chamamos de kick flip, né? Mas o nome correto é 360 flip. E o nome do flip é kick flip, nome correto. Então o nome dessa manobra se chama kick flip, certo? É o nome dessa manobra aqui, kick flip, nome correto. Só que nós brasileiros abreviamos e chamamos de flip, ok? Esse foi o flip, um pouco da história do flip. Já já vem o heel flip. Bom pessoal, agora eu vou passar a base do heel flip, um pouco da base do heel flip, que é o chute diagonal à frente, com o calcanhar. Heel significa calcanhar em inglês, né? Por isso que é chamado de heel flip. Tudo tem um nome americano e podemos traduzi-los. Mas quando a gente traduz, a gente vai falar assim, calcanhar giro? Não, a gente vai chamar de heel flip. Mas a gente sabe que o flip ele é um giro e o heel é um calcanhar. Então não precisamos falar assim, manda aí um calcanhar de giro, um giro de calcanhar. Melhor chamar de heel flip, que é o nome correto que a gente faz, que a gente fala. Então vamos lá, heel flip nada mais é que o chute diagonal para frente, chute diagonal para frente, né? Sempre lembrando que quando a gente faz esse arrastar do pé para frente, o arrastar do pé para frente, né? Olhando o shape assim, o skate assim, a gente vai fazer o chute diagonal raspando a frente. Quando a gente faz esse chute aqui,
a gente vai escutar a sola raspando na lixa. Por isso que a gente usa uma lixa no skate, né? Não só mais para ter aderência, mas para saber escutar quando que a manobra vai girar e o quanto que ela vai girar. Então isso dá uma noção de giro, o próprio som do arrastar vai dar uma noção do giro e a gente vai sentir o skate bater no pé, que nós chamamos de catch. Quando o skate bate no pé, na sola do pé. E aí a gente vai saber quando que a manobra foi perfeita. Então tudo é uma forma adaptável. Nem eles sabiam que a lixa ia ser tão importante, porque eles usavam o skate sem lixa. E com o passar do tempo, o street foi exigindo uma aderência melhor, e aí eles começaram a colocar a lixa no shape, para poder ter um grip. O grip é grudar, né? Por isso que chamaram de grip tape, lixa, para poder grudar. E o heel flip nada mais é do que um chute com o calcanhar à frente. Vou tentar fazer uma demonstração. Do mesma coisa que foi o flip, um chute diagonal para trás, o heel flip é um chute diagonal para frente. Quando a gente for fazer o chute do flip ou do heel flip, a gente lembra que tem uma bola aqui na frente. Então a gente pode bater de 3 dedos na bola. E quando for fazer o flip, a gente lembra que tem uma bola. E a gente também pode dar um biquinho nela, um 3 dedinhos nela. E a gente vai saber a hora de girar. É o jeito de saber como chuta. Então vamos lá ao heel flip. O meu heel flip eu coloco sempre a pontinha do pé para fora. Por quê? Porque eu acho mais fácil do pé sair com mais facilidade. Mas tem muita gente que dá o heel flip com o pé do olho, com o pé inteiro. Não tem nenhum erro nisso. O único erro é não acertar a manobra. O jeito que a gente manda não interfere do jeito que vai executar a manobra. Tem muita gente que dá heel flip com o pé de flip. Também não é errado, porque o que importa é ele acertar a manobra. Então, eu vou fazer do meu jeito e espero que vocês façam uma adaptação de um jeito melhor de se aprender a manobra, né? Então vamos lá. Vou posicionar o meu pé aqui, um pouco atrás dos parafusos, colocar o biquinho para fora, vou subir em cima do skate e arrumar. Esse é o meu jeito, certo? O jeito de vocês pode ser com o pé inteiro, com o pé bem à frente, com o pé mais atrás. Tem muito jeito de dar o heel flip. E também tem muito jeito de dar o flip. Então vamos lá. Agora a base do heel flip. Um chute diagonal à frente. Ok? Parado, estático. Depois a gente vai fazer isso andando. Primeiro a gente aprende a girar parado, que é mais fácil. A gente tem um controle da manobra para depois a gente executar dinâmico, ou seja, em movimento, andando, certo? Mais uma vez estático, parado. Chute diagonal à frente. Percebam que eu já não caí em cima do skate. Se eu faço isso andando, o skate pode espirrar e me jogar para trás ou para frente, de qualquer jeito. Ou seja, a manobra ela tem que ser bem executada, primeiro parada, para depois a gente fazer ela andando. Mais uma vez. Percebam que eu caí em cima e não consegui amortecer. Vou mais uma vez. Agora sim. Consegui cair em cima, mas não perfeitamente. Isso vai perceber que quando a gente for fazer andando, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Enquanto a gente não tiver o heel flip perfeito, parado, vai ser difícil andando, tá? Lembrando, pessoal, que é o batido do olho, o arrastar do pé e o chute diagonal à frente. Aí vai sair o heel flip, certo? Eu vou tentar fazer o flip e o heel flip em movimento para que entendam. Vamos lá? Vou fazer primeiro o heel flip. Vou dar uma remadinha devagar. Não precisa ser rápido. Consegui. Já consegui o heel flip. Vou voltar de novo. E vou fazer mais uma vez o heel flip. Vou bem devagarzinho. Arrumo o pé e fico em cima. Esse foi o heel flip. E agora eu vou mostrar o flip, que é o chute diagonal para trás, arrumando o pé e o chute diagonal para trás. Mais uma vez.
chute. Perceba o que não foi certo. Isso exige treino. O flip heel flip é uma manobra que é legal de se aprender, não é difícil, só que tem que ter muita concentração. Se eu bater o olho muito forte, ele sobe muito. Então, eu tenho que dar um chutinho bem leve e tentar ficar em cima, ok? Lembrando que o flip e o heel flip foram as primeiras manobras de street a serem inventadas, a serem descobertas. A pessoa que descobriu essas manobras, o nome dela é o chamado de Rodney Mullen, um profissional dos anos 80. Esse profissional ele ganhou skate com 10 anos. Com 9 meses de prática, ele já participou de um evento e já ganhou um campeonato. Quando passou isso, ele entrou na equipe Powell Peralta. Foi chamado para o time junto com Tony Hawk e Steve Caballero. Após esse acontecimento, como ele já era profissional de freestyle, ele teve aquelas 34 vitórias de 35 campeonatos. Ou seja, ele era sempre o ganhador dos eventos. O que ele fez? Ele desistiu de participar do freestyle e começou a inovar o street, a inventar ou a descobrir a modalidade street. Então essa foi o flip e o heel flip, uma das manobras que ele inventou, sendo que a história toda foi do flip. Ele descobriu o flip porque foi um pequeno erro do treino de Ori e no mesmo dia ele já concluiu o flip. Após esse dia, ele percebeu que o skate poderia girar para frente, ou seja, ele começou a treinar o heel flip e já em menos de uma semana ele já tinha descoberto 2 manobras, ou seja, a terceira também. Primeiro o Ori, que ele trouxe a adaptação da rampa do Alan John Ford e trouxe para o street. Nessa que ele estava treinando o olho no street, que é esse olho que vocês viram, sem querer ele pulou para trás e viu o skate girando. Com o finger flip, que ele já sabia que é o skate girando com a mão, ele trouxe essa adaptação e chutou para fazer o flip, que é o kick flip. E após isso o heel flip. Então foram essas manobras que ele inventou, fora essas aí, tem mais de 30, né, no currículo dele. E eu espero que vocês busquem a informação para saber melhor quem é o Rodney Mullen, um pouco da história dele, e isso vai ajudar vocês, tanto como uma parte histórica do skate, como a parte prática do skate, ok? Agradeço, acessem lá Barueri Sport Aula, não deixem de visualizarem e dar o feedback positivo. Até mais!